Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus, para a nossa edificação espiritual. E para darmos início nesta programação, nós convidamos a todos para termos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção. E quem cumprimenta todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. Vamos orar todos, então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Damos graças a Ti, ó Deus, por mais este dia de vida que o Senhor tem nos concedido, pelas vitórias, pelas bênçãos recebidas, e por tudo nós damos graças ao Senhor. Pedimos a Ti, ó Pai, o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, e também pedimos que o Senhor nos dê inspiração divina para realizarmos mais este trabalho para a glória do nome bendito do Senhor. Eu peço também a cura divina
em favor de todos os enfermos, que o Senhor possa dar saúde a cada um, que o Senhor possa, por misericórdia, por graça, abençoar cada lar, cada vida, cada família, que todos os males, espíritos malignos, espíritos de enfermidade, de todas as espécies, sejam expulsos dos lares, das famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai de misericórdia, nós pedimos então a direção do Senhor para a glória do teu bendito e santo nome. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bom, meus queridos. A escritura que nós vamos ler nesta oportunidade está no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, e nós leremos a partir do versículo 9. São Marcos 7, versículo 9. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Este programa é apresentado, é publicado de segunda a sábado, aqui pelo nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também ele é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. E nós convidamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos e irmãs que desejarem ser participante de um grupo. Então você pode entrar em contato conosco através do nosso contato que está aí na descrição do vídeo. E você pode também fazer isso através dos comentários aqui no vídeo. Só que quando for pelos comentários é necessário que se coloque o seu número e também seu nome e, se possível, o lugar onde você está. E também, meus amados irmãos, lembrando que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos ali são realizados todos os domingos, no horário das 18h30, e todos são bem-vindos. Na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E ainda em tempo, nós pedimos a todos os irmãos, se você ama esta programação, se você gosta de ouvir a palavra de Deus, a mensagem do profeta que Deus tem nos enviado, então nós convidamos você a fazer parte da nossa família da fé aqui. Então você pode se inscrever no canal. E também, quando você estiver assistindo, não esqueça de clicar ali no símbolozinho de joia, no gostei, porque assim a plataforma do YouTube, o algoritmo, ele vai impulsionando os nossos vídeos cada vez mais e mais pessoas vão sendo alcançadas pela bênção da palavra do Senhor. E dito todas estas coisas, agora nós vamos aqui para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos. São Marcos 7, versículo 9. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é
oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus, pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando a si toda a multidão, disse-lhes: ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Amém. Nós chegamos ao versículo 24. E agora, meus queridos e amados irmãos, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O hino que vamos ouvir tem por título Se Há um Rio, e esse hino é cantado pela dupla Irmãos Leonel. Nós vamos ouvir esse louvor para a glória de Deus e para o nosso enlevo espiritual, e depois nós retornaremos para darmos continuidade à meditação da bendita palavra do Senhor para a nossa edificação espiritual. Ouçamos e meditemos. Existe um rio d'água da vida que é Jesus. Existe um rio pra sedento saciar.
pra todos tomar. Existe um rio pra sedento saciar. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Existe um rio que flui como manancial. Sim, existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Existe um rio para sedentos saciar. Existe um rio que corre do trono de Deus. Existe um rio da água da vida que é Jesus. Existe um rio que brota da cruz. Existe um rio no olhar de Jesus. Existe um rio que brota da cruz. Existe um rio no olhar de Jesus. Existe um rio da água da vida que é Jesus. Existe um rio pra sedento saciar. Amém. Graças a Deus. Agora, queridos, nós vamos dar continuidade ao estudo da mensagem Dia da Vitória. E nós estamos aqui no parágrafo 33. Vamos ler daqui em diante então e vamos extraindo os ensinamentos da bendita palavra do Senhor para nosso enlevo, para nossa edificação espiritual. Esta é a coisa que rompeu o companheirismo no Éden. Foi porque Eva falhou em manter o foco, ao olhar na palavra de Deus e ouviu o raciocínio do inimigo. Veja, se ela apenas tivesse permanecido correta com isso, Deus disse assim e pronto. Deus disse assim, mas ela não quis fazer aquilo. Ela mudou o ajuste de sua lente e começou a ver, em vez de um só caminho, ali se abriram dois caminhos. Quando ele fala aqui que ela mudou o ajuste da lente, é porque ele está fazendo a comparação da pessoa que está olhando através
de um binóculo, não é? Continuando, veem, ela viu, bem, agora talvez esse homem possa estar certo, talvez ele esteja certo. Agora sabemos que Deus é correto e talvez ele esteja certo. Isso é apenas mais luz do que Deus disse. Então, olha o perigo, não é? Porque ela não disse que ia se desviar de Deus. Ela não disse aqui que ia abandonar a Deus. Ela disse, não, certamente Deus está certo no que Ele nos ensinou. Isto é correto e nós devemos seguir. Mas quem sabe o que esse homem era a serpente, não é? Quem sabe o que ele disse não está contrário ao que Deus disse, mas está nos dando um pouco mais de compreensão, um pouco mais de luz ao que Deus nos disse originalmente. Aí foi o perigo, foi aí que ela caiu. Vê você aí, esta é a mesma coisa que acontece hoje, exatamente de volta ao mesmo ponto. Veja, vem, você vê duas ideias, há apenas uma, não há nenhum credo, é a palavra e somente a palavra de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus, nenhum outro plano. É bom aquilo, e Eva fez esta coisa maligna. Ela misturou aquilo que Deus tinha dito com aquilo que a serpente disse para ela. E esta é a razão hoje pela qual Deus, em sua palavra, nunca permite que as mulheres sejam ministras. Bom, aqui talvez alguém que esteja nos ouvindo agora possa não aceitar essa doutrina aqui, essa parte aqui que o profeta disse. Essa é a razão pela qual Deus não aceita ter ministras na igreja, pastoras, não é? Você pode pensar, então, você, pastor, ou a sua igreja, ela faz discriminação entre o homem e a mulher? Não, nós não fazemos discriminação alguma. É que a Bíblia é quem diz assim, você sabe disto, não é? O apóstolo São Paulo falou em uma de suas cartas a Timóteo, ele disse, não permito que a mulher ensine, a mulher esteja calada nas igrejas, porque primeiro ela foi enganada e Adão não foi enganado. Veja isto. E Adão, naturalmente, derrubou a raça toda do outro lado do abismo. Mas por quê? Ele foi enganado? Não. Ele fez isto porque ele amava sua mulher. E ele não queria perdê-la. Ele não queria que Deus a matasse. Então foi por isso que ele aceitou a proposta de sua mulher. Então, continuando, veem, isto simplesmente não é permitido na palavra. Mulher ser pastora, ser missionária e assim por diante, não é? Nesta manhã, em nossa casa, estávamos conversando e assentados à mesa para o café bem cedo. Queríamos começar para que chegássemos aqui a tempo e voltarmos para outro compromisso. Então
eu disse, estamos assentados à mesa e estávamos falando sobre a palavra, surgiu a respeito de anjos. Meu garotinho José, assentado ali, disse alguma coisa sobre os anjos. E ele disse, agora papai, ele disse, os anjos, e eu disse, Deus é um homem. Então José, eles estavam ali tomando o café da manhã, e José, que era um garotinho, filho do profeta Irmão Brana, começou a indagar ao seu pai a respeito dos anjos. Então o profeta disse, os anjos, bom, Deus é um homem, não é um anjo. Prestemos atenção nisso, que isso aqui é profundo. Pode ser que são coisas que a gente não sabia antes, não é? Deus é um homem, mas disse, os anjos são mulheres. Eu disse, não existe tal coisa, vem. Então ele disse, ora, eles têm... Sara, minha filha, disse, mas papai, disse, eles usam saias. Disse, eles são mulheres. Eu disse, foi algum psicólogo que desenhou aquele quadro. Então, os anjos vestidos com aqueles mantos, não é, parecido com vestido de mulheres, não é? E as crianças estavam confusas a respeito daquilo. Então os anjos, Deus é um homem, mas os anjos então certamente devem ser mulheres, porque eles aparecem vestidos com essa roupa grande, como se fosse um vestido feminino, né? Continuando no 35. Nunca vi na Bíblia um anjo chamado de Ela. O profeta respondeu para os seus meninos, para o seu filho e para a sua filha. Eu nunca vi na Bíblia um anjo chamado de Ela. É sempre ele. Sempre ele, não ela. Não existe tal coisa como um anjo ser uma mulher. Nunca houve na Bíblia e não há na Igreja do Deus Vivo, não existe tal coisa como uma mulher mensageira. Um anjo é um mensageiro. Então, Deus nunca permitiu isso. Isto porque a Bíblia diz, Adão foi primeiro formado e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Vem? Portanto, ela disse, Paulo disse, não permito que a mulher ensine ou tenha alguma autoridade, mas que esteja em silêncio, como também diz a lei. Agora, naquilo, você vê, agora, como nossos grupos pentecostais, isso é a raiz da grama daquilo. Vem? O que eles fazem? Eles apanham o foco. Bem, agora aqui está uma mulher que pode pregar como um relâmpago. Eu me lembro que uma certa vez, mas isso faz muitos anos, né? Mais de 50 anos, nós estávamos reunidos informalmente em algum lugar, e aí foi mencionado esse assunto da mulher ser pregadora, porque nós estávamos falando ali com um irmão que estava junto com a gente ali,
cuja esposa era uma pregadora. Então saiu esse assunto que a mulher não deveria ter esse cargo de ministro. Aí o irmão, cuja esposa era uma pregadora, ele respondeu: bem, as mulheres estão pregando porque não existem homens para fazê-lo. Certamente o irmão não estaria certo nessa resposta, porque existem homens, sim, que podem pregar a palavra, homens verdadeiros, honestos, que tenha conhecimento da palavra de Deus para ensinar as demais pessoas. Existem sim, não é? Mas continuando então, bem, não há dúvida de modo algum, absolutamente. Eu ouvi algumas mulheres pregadoras que podiam pregar que os homens não podiam nem mesmo se colocar de pé à sombra dela, fazendo aquilo. Mas aquilo não tem nada a ver com o que é justo. Vem, o profeta mesmo acabou de dizer que ele também já tinha presenciado mulheres pregando que os homens não chegavam nem aos pés, né, das determinadas irmãs. Continuando, Paulo disse: se alguém fala em línguas e não há nenhum intérprete, então que fique calado. Ele diz: eu não posso ficar calado, mas a Bíblia diz que você pode. Vem, então é isto, vem. Isto deve ser feito em ordem, colocado em ordem, colocado em seu lugar e ali permanecer, sempre em seu lugar. Veja aí, você sai do foco, o que causa os duros sentimentos, mágoas e assim por diante. Ao invés de focalizarmos de volta a palavra, focalizamos em nós mesmos. E veja bem, deixe-os fazer o que eles veem. Como é isto? Da maneira, então, em outras palavras aqui ele deixou uma reticência, mas deixa eles fazerem o que eles quiserem, cada um tem o direito de fazer o que quiser, né? Depois responde por aquilo, qualquer um de nós é assim. Mas continuando, correto, agora descobrimos que isso rompe o companheirismo dos lares, isso rompe o companheirismo das igrejas, isso rompe o companheirismo das nações. Essa mesma coisa, as nações desejam ver seu próprio caminho, a Alemanha deseja ver seu caminho sozinha, a Rússia deseja ver seu caminho sozinha, a América deseja ver seu caminho sozinha. Vem. Então isto, veja, é o espírito das nações. Você encontra isso. Seja onde for que você vá, você encontra um espírito nacional. Eu fui e eles têm maneiras diferentes. É tão estranho. Se eu tivesse tempo, eu gostaria de passar por algumas nações e lhes mostrar. Quando você vai à Alemanha, você encontra um espírito militar, tudo é militar. Você tem que se colocar de pé corretamente, andar ereto,
reduzir nas esquinas e tudo mais, é militar. Você vai à França, você encontra um espírito imoral. Só mulheres e vinho e licor e coisas assim. Vem. Você vai à Finlândia, você encontra um espírito leal. Parece que tudo é honesto, devemos pagar tudo. Vem. Isto deve ser feito, isto simplesmente deve ser desta maneira. Não importa quão duro eles tenham que trabalhar, o que custe isso deve ser daquela maneira. Você vai à América, você encontra um grande ha. É isto que é. Vem, este é o espírito americano. Alguém conta uma piada suja no rádio e todos riem daquilo. Henry Ford ou algum deles contando as piadas que eles têm, você sabe, em todos os lugares, Arthur Godfrey e aquele grupo assim. Vem, esse é o espírito americano. Você o encontra dessa forma. E então, aqueles espíritos ficam com inveja de outro espírito. E o que eles fazem? Eles causam guerra. Isto é correto. Agora veja você, cada nação é controlada por Satanás. Bom, eu sei que isso vai abalar um pouco as estruturas emocionais de muitas pessoas que estão ouvindo este programa, mas é o que o profeta está dizendo aqui. Agora veja você, cada nação é controlada por Satanás. Assim diz a Bíblia. Ele é o Deus das nações. Satanás levou Jesus até o topo de um monte e disse-lhe, mostrou todos os reinos que haviam no mundo, todos os reinos de uma só vez, e disse, estes são meus. Eu faço com eles qualquer coisa que eu quiser. Disse, eu os darei a você, se você me adorar. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Então, vejamos isto. Eu disse que alguém poderia ficar abalado com a sua estrutura emocional em ouvir isso do profeta de Deus, que todas as nações são controladas por Satanás. Mas foi o Senhor Jesus Cristo, quando estava lá no Monte da Tentação, Satanás chegou até ele e lhe ofereceu todos os reinos do mundo para que ele se prostrasse e o adorasse. Aí o Senhor Jesus Cristo disse, para trás de mim, Satanás. Mas, se você observa, então ele disse, porque a mim me foi entregue, eu dou para você porque é meu, não é? Ele sabia que ele seria herdeiro delas no milênio. Ele é Jesus. Vem. Então, ele não teve que se inclinar para ele. Ele sabia que ele estava indo. Agora, quando Deus voltar novamente e fizer seu reino aqui, vem, não haverá nenhum tipo de espírito diferente, um espírito alemão, um espírito francês, um espírito norueguês,
um espírito americano, não haverá isso. Haverá um espírito. Amém. O Espírito de Deus vivendo em cada nação. Isto é correto. E haverá uma bandeira, uma nação, um povo, uma paternidade, a paternidade de Deus e uma paternidade do homem, filiação. Sim. Amém. Eu cheguei no parágrafo 40. E agora nós vamos terminar a nossa programação. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por termos chegado até aqui e aprendermos essas coisas que o Senhor tem nos ensinado. E agora eu entrego nas mãos do Senhor toda a nossa congregação virtual que está em conexão conosco nesse instante. Abençoa cada um, dando vitória, dando saúde, dando a bênção e a paz a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos. Amém, amém. Muito bem, queridos, fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Amém, amém.